ações para investir no mercado de biocombustíveis. Ainda que as fontes de combustíveis fósseis predominem no sistema energético mundial, a gente vê esforços crescentes para o aumento da participação de renováveis na matriz energética, com destaque para a adoção dos biocombustíveis. Em 2023, o valor de mercado dos chamados biocombustíveis atingiu cerca de 124 bilhões de dólares, marcando um crescimento expressivo nos últimos anos, ao mesmo tempo em que as estimativas apontam para uma valorização ainda maior adiante. Hoje eu vou falar das principais razões pelas quais o tema está em alta e quais ações de empresas brasileiras você deve investir para ter exposição a esse mercado. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. O mercado de biocombustíveis está no centro das atenções? A gente vê três principais motivos que os diferenciam como solução. O primeiro deles, a necessidade de reduzir as emissões de carbono de setores cuja descarbonização não é trivial, como, por exemplo, a indústria de transportes. Segundo, a crescente preocupação por parte de diversos países com relação à segurança energética, o que tem levado a um movimento de diversificação das fontes de energia. E terceiro, a crescente pressão dos investidores para a redução de pegada de carbono dos seus portfólios. E a gente vê 4 características principais que levam à alta competitividade dos biocombustíveis no cenário de transição para uma economia de baixo carbono. A primeira delas é a possibilidade de produção com diferentes matérias-primas, desde soja, milho, cana-de-açúcar, até diferentes resíduos, sejam eles de florestas ou até de animais. Segundo, os biocombustíveis serem considerados combustíveis drop-in, ou seja, que são facilmente misturados com combustíveis de origem fóssil, exigindo pouca ou nenhuma adaptação à infraestrutura atual. Terceiro, a emissão de menos gases de efeito estufa em comparação com os combustíveis convencionais de origem fóssil, fazendo com que os biocombustíveis contribuam para uma economia de baixo carbono. E quarto, em geral, os biocombustíveis são seguros para produção, manuseio e também transporte, dado que eles são geralmente menos inflamáveis e menos tóxicos que os combustíveis fósseis. Mas nem tudo são flores. Assim como a adoção de outras soluções, os biocombustíveis apresentam desafios que impedem uma adoção mais rápida, sendo válido mencionar as mudanças no uso da terra, dada a necessidade de grandes áreas para a produção, a competição com recursos alimentares, dado o uso de matérias-primas que muitas vezes são semelhantes e, ainda que crescentes, os subsídios aos biocombustíveis ainda são consideravelmente menores do que os dedicados aos combustíveis fósseis. E, por fim, uma tecnologia que ainda tem custos elevados, dada a necessidade de investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Os Estados Unidos e o Brasil, os 2 maiores produtores de biocombustíveis do mundo, respondem por cerca de 73% da produção global. Além de concentrado, esse é um mercado em crescimento expressivo. Enquanto os biocombustíveis representam atualmente 3,5% da demanda total de energia para o transporte rodoviário, as estimativas apontam para um aumento considerável, atingindo 6% da demanda até 2030 e chegando a uma valorização de mercado superior a 200 bilhões de dólares. Nesse contexto, o Brasil desempenha um papel-chave. O país, que conta com uma matriz energética majoritariamente limpa, é o segundo maior produtor mundial de biocombustíveis, com vantagens competitivas que jogam a favor, como, por exemplo, a alta disponibilidade de terra, a abundância de matéria-prima, além dos incentivos ao uso via políticas do governo brasileiro. Neste relatório, a gente teve a oportunidade de ir a fundo em 10 biocombustíveis, desde os mais conhecidos, como é o caso do etanol da cana-de-açúcar, como o biodiesel, que já é uma tecnologia também bastante disseminada, até com mistura já no diesel representativa, inclusive, até biogás e biometano, que são já tecnologias mais antigas, tá? Mas que têm tido mais investimento recentemente. Mas também a gente conseguiu olhar alguns combustíveis como um desafio tecnológico maior, como é o caso do etanol de milho, que está em larga expansão aqui no Brasil, com várias empresas investindo, como também a questão do etanol de segunda geração, que é o etanol celulósico, que é o caso específico da Raízen, e inclusive grandes desafios como o combustível sustentável da aviação, que é o SAF, hidrogênio verde e biobunker. Em todos esses a gente foi a fundo desde quais são as matérias-primas utilizadas, desafios tecnológicos em cima disso também. É claro que aqui no Brasil, pela nossa matriz já ser mais limpa, existe uma questão de custo-oportunidade, mas a gente enxerga que o Brasil vai continuar investindo, vai continuar aumentando a produção desses combustíveis, que vai ajudar na matriz brasileira e possibilitar o Brasil exportar alguns desses combustíveis, exportar uma dessas soluções, inclusive. E em cima
cima dessa leitura dos biocombustíveis, a gente analisa quais são as empresas mais expostas a esse setor. A lista não é muito grande, tá? Aqui fica uma grande provocação, a gente gostaria que tivesse mais nomes expostos à transição energética pela ótica de biocombustíveis, mas alguns chamam a atenção. Então, Raízen, que é um player que tem etanol de primeira geração, desenvolvendo etanol de segunda geração, tem a parte de biogás, focando agora também na parte de SAF, que é o combustível sustentável de aviação, hidrogênio verde, até São Martinho, que tem etanol de primeira geração, também agora investindo na parte de etanol de milho, e Três Tentos, que é um grande player de biodiesel, e agora focando na parte de etanol de milho. Existem outros nomes, praticamente todas as empresas expostas a biocombustíveis estão num momento interessante, com recomendação de compra, e upside nelas também, mas cada um com sua particularidade, mas acho que esses 3 nomes são os mais expostos à transição, e claro que entre esses 3, Raízen, sem dúvida nenhuma, é o player com o maior número de opções de biocombustíveis, e sem saber exatamente qual que vai ser o biocombustível que vai, vamos dizer, vencer esse desafio, né, eles estão expostos em números, então acho que tem uma grande oportunidade de se expor a essa tese. Para acessar o relatório completo, o link está na descrição do vídeo, e não se esqueçam, abasteça com etanol.